Olá, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando neste momento, aqui pela TV Nova, o programa Pedro Paulo na TV. E hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos que vão disputar a prefeitura da cidade de Olinda, Marinho dos Caetés, estamos recebendo a pré-candidata Isabel Urquiza, que é pré-candidata pelo PMDB. Ela que é advogada, filha da ex-prefeita Jacilda Urquiza, do deputado Hélio Urquiza. Jacilda, que foi prefeita da cidade de Olinda entre 96 e 2000, até hoje é lembrada, né? Começou na pesquisa com 2 pontos percentuais, hoje já tem 6 pontos e caminha, né? Está caminhando aí, um dos nomes mais lembrados pelos eleitores na cidade de Olinda. Bom dia, prazer e uma honra tê-la aqui no nosso programa. Bom dia, Pedro. Bom dia, telespectadores, né, que estão aí. E agradecer primeiro a você, né, de estar dando essa oportunidade aqui da gente vir, de debater a cidade, de discutir e de contribuir, eu acho que, para o processo democrático, eu acho que é o mais importante. A gente vê na cidade de Olinda hoje um sentimento de mudança muito grande, mas muitas pessoas desacreditadas e achando que não tinha alternativa. E nós estamos aí mostrando que temos alternativa, nos colocando, discutindo a cidade, enfim, vamos caminhando. A campanha está firme mesmo? Está firme e forte, graças a Deus. Cada dia a gente vem caminhando, a receptividade tem sido muito boa e isso tem estimulado, né? A gente a continuar a fazer esse trabalho e seguir adiante, sempre contribuindo, sempre ouvindo o povo, que é muito importante. E a gente tem um sentimento muito grande na cidade de insatisfação com a atual gestão. E aí eu acho que faz parte do processo a gente fazer essa contribuição, né? A gente contribuir para que esse processo democrático flua da melhor forma possível, dando alternativas, possibilitando discutir a cidade. A gente vem levantando alguns temas que são relevantes. Muitas pessoas vêm durante muito tempo se queixando de que Olinda não tinha oposição. Olinda tem oposição, estamos aí, o PMDB vem contribuindo para essa oposição há mais de 20 anos, a gente vem ter um trabalho desenvolvido dentro de Olinda e não era possível que, tendo decidido a ex-prefeita Jacilda Urquiza não dar continuidade ou não disputar esse próximo pleito majoritário, que o PMDB não tivesse sua representação. Um partido que tem uma grande expressão nacional e que em Olinda também tem uma grande história. Então a gente está aí contribuindo nesse sentido. Muito bem, deixa eu liberar nossa rede social aqui, para quem quiser fazer perguntas, para quem quiser participar do programa, né? Pelo telefone, você liga de qualquer lugar do estado, do país, pelo 81 30 11 7222. 30 11 7222, com 81 e o prefixo da sua operadora, você liga e faz perguntas aqui para a Isabel Urquiza, pré-candidata do PMDB em Olinda. Você também pode participar pelo nosso portal na internet, www.tvnova.tv.br. www.tvnova.tv.br. Ainda pela internet, no Facebook, programa Pedro Paulo na TV, e pelo Twitter, @Pedro na TV. Você também pode deixar a sua sugestão de entrevistas, de debates que você gostaria de ver neste horário, que é um espaço democrático, é um espaço que é seu, né? Já tem gente no telefone ligando pelo 30 11 7222. Caiu a ligação, mas eu tenho perguntas aqui pela internet. A Cristina, ela mora no Varadouro, está assistindo o programa e diz o seguinte: se eleita, o que é que a senhora vai fazer para tirar a Olinda do atraso, fazer a Olinda crescer, principalmente na área da educação e pavimentação de ruas? Bem, Cristina, a gente tem uma visão em relação à atual gestão que é a falta de preocupação com o cidadão. Por que eu digo isso? Porque se vocês acompanharem todas as entrevistas e todas as falas do atual prefeito, você identifica que há uma preocupação muito grande dele com relação a obras. Então, são milhões que vêm, se discute muito a questão das obras e do dinheiro, dos recursos públicos que a cidade tem recebido e que, enfim, todas essas questões voltadas. E nós temos uma visão um pouco diferente, uma visão voltada para o cidadão. Quando a gente identifica o cidadão, a gente se preocupa com a saúde, se preocupa com a educação, que você acabou de colocar, se preocupa com as obras, óbvio que sim. Mas, em primeiro lugar, está o ser humano, né? A gente pensa assim, o ser humano em primeiro lugar. E, a partir daí, esse outro conjunto vai agregado.
Então é importante a gente saber que a educação para a gente é prioridade e vai ser feito esse trabalho, porque quando a prefeita Jacilda Urquiza administrava Olinda, se tinha até um slogan que dizia educação em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar. O restante, obviamente, são questões importantes. Nós não desconsideramos isso de forma alguma. Mas achamos que, em primeiro lugar, está o cidadão. E por que isso? Porque a gente não pode priorizar obras em detrimento da saúde pública. A gente não pode priorizar obras em detrimento da educação. Eu acho que até pela característica feminina, a mulher tem essa característica de conseguir focar em vários pontos ao mesmo tempo, mas sempre tendo aquele objetivo final. E nosso objetivo final é a melhoria de vida do cidadão. É integrar a Olinda dentro desse contexto de crescimento do estado de Pernambuco, e hoje a gente não vê isso. Olinda continua uma cidade que não conseguiu dar a liberdade do olindense de viver na cidade, de passar o dia na cidade, não só dormir, mas de trabalhar na cidade. Então não há um fortalecimento dos serviços dentro da cidade. Não há uma gestão preocupada em fortalecer essa estrutura. Quando eu digo isso, é porque a gente vem ouvindo diversas situações onde se coloca assim, olha, Olinda, se não for Renildo pegando recursos fora, Olinda não tem jeito. Ou seja, é um modelo que escraviza o município. Né? Por quê? Porque se não vier recurso de fora, o município está de pires na mão e não tem condições de levar adiante. Então, a gente acha que esse não é o modelo ideal. Óbvio que os recursos devem vir. Eu, inclusive, sou advogada da Caixa Econômica há 19 anos e sei que a maioria dos recursos públicos passa pela Caixa. Então, os recursos de saneamento básico, todos esses recursos passam pela Caixa. Ninguém está aqui sendo contrária a você procurar recursos fora, mas entendemos que deve se fortalecer. Então, se Olinda é um município que não é possível ter indústria, que não é possível explorar nesse sentido, ter uma montadora de veículos ou algo nesse sentido, a gente tem que fortalecer os serviços. A gente tem que fortalecer, como foi feito há mais de 12 anos atrás, um estudo em relação à questão dos tributos. Por quê? Porque quando se reduziu a carga tributária, houve um interesse de alguns segmentos de irem para a Olinda, como, por exemplo, o polo médico, laboratórios, a Pronto Olinda se desenvolveu, como, por exemplo, as empresas de segurança que foram para lá, Nordeste, entre outras. Então, o que é que a gente percebe? Precisa ter uma política voltada para essas questões, né? Então, a educação, é óbvio que ela tem que estar em primeiro lugar. Infelizmente, hoje em Olinda, o que é que a gente vê em relação à educação? Voltando à pergunta de Cristina. As duas últimas escolas municipais foram construídas ainda na gestão de Jacilda, há mais de 12 anos atrás. Então, não há um investimento forte na educação. E é importante, porque a educação é a base de tudo. Se você não fortalece a educação, você não contribui para a redução da violência. A educação, eu acho que é a parcela que o município tem, importantíssima, de contribuição com a segurança pública. Por que isso? Porque quando a criança está na escola, ela não está vulnerável ao tráfico, ela está tendo condições de se inserir futuramente no mercado de trabalho. Então, é importante, a educação é assim. Nós entendemos, em síntese, que educação, saúde e infraestrutura com planejamento estratégico são os 3 pilares que devem ser assim, a base de sustentação do nosso programa de governo. Isabel, você nunca disputou o cargo de vereadora? É a primeira vez que está entrando na política? Primeira vez que eu estou entrando na política. Na realidade, muita gente até pergunta assim, mas você vai logo disputar como prefeita? Até parece que há uma vaidade ou algo parecido. Não é nada disso. A questão é a seguinte, nós temos que avaliar a situação dentro de um contexto, né? Um contexto de política no município. Olinda, o PMDB sempre teve uma história dentro de Olinda, né? Então, o normal seria que nós tivéssemos um vereador de mandato, um deputado ou alguém que pudesse representar o PMDB e aí levar o projeto adiante. Nós não temos. Então, quando a gente não tem um cenário ideal, a gente tem que trabalhar com o que tem. Dentro dos nossos quadros, houve uma posição tomada da ex-prefeita Jacilda de não disputar. E a política do PCdoB tem sido uma política que, assim, é até difícil a gente, às vezes, colocar sem agredir, vamos dizer, mas é uma constatação que 17 vereadores, ninguém faz oposição. Todas as lideranças que se destacaram no município foram cooptadas pela gestão do PCdoB. Então, você não tem, aí o PMDB fica sem uma representação? Claro que não. Nós não temos o cenário ideal, mas temos que trabalhar com o que temos. E dentro do que temos, foi posto meu nome. Não foi uma indicação
da ex-prefeita, não foi uma indicação, foi uma avaliação dos pré-candidatos a vereadores e dessas lideranças que nos acompanham há muito tempo. Então, foi colocado meu nome e houve uma receptividade muito boa. E estamos aqui contribuindo para o processo, né? Então... Deixa eu colocar já uma pessoa para participar pelo telefone, pelo 3011-7222, o Edinaldo de Rio Doce. Bom dia, Edinaldo. Pode falar, Edinaldo? Cadê o Edinaldo? Não veio. Outra pessoa ligando, 3011-7222. Eu estava falando isso aqui porque está com um discurso afiado, né? Com as questões políticas do município, principalmente as questões administrativas na ponta da língua. Né? O fato de ter na veia, correndo o DNA da política, né? Com mãe na política, com pai na política, né? Isso te estimulou a mergulhar na política também? Em um primeiro momento, o DNA, eu acho que como todo filho de alguém que tem um destaque, né? Se for um músico ou qualquer independente, político, alguma coisa nesse sentido, a gente, num primeiro momento, a gente fica um pouco receoso, né? Porque gera uma comparação e aí a tendência é de você querer manter a sua própria identidade. Então, num primeiro momento, realmente, eu não quis me envolver em política. Eu fui uma aluna, eu sou olindense, estudei no Imaculado Coração de Maria, estudei sempre lá, depois aos 17 anos, eu fiz vestibular para Direito, passei numa colocação boa, fui aluna da Universidade Federal, depois, aos 18 anos, eu fiz um concurso da Caixa Econômica para nível médio ainda, e graças a Deus tive também uma boa colocação e por isso pude escolher a agência onde eu ia trabalhar, e escolhi trabalhar na agência Marcos Freire. Então, iniciei minha carreira na Caixa Econômica, atendendo o público da agência Marcos Freire, abrindo conta na agência Marcos Freire. Então, posteriormente, quando me formei, houve novamente a oportunidade de fazer um novo concurso para advogado. Fiz o concurso para advogada da Caixa Econômica e ali fui dando seguimento. Tive que sair da Marcos Freire, né, porque o jurídico nosso é regional e não tem jurídico em Olinda, senão eu teria ficado lá. Mas aí não me dei por satisfeita e quis voltar a trabalhar em Olinda e aí voltei como professora da IESO. Ensinei na IESO até o ano passado. Enfim, eu quis trilhar primeiro o meu caminho individualmente, criando minha identidade. Então, hoje eu me sinto assim, segura e preparada, tenho uma história de vida, né? E eu me sinto segura para dizer, olha, eu sou filha de Jacilda, mas eu não só sou filha de Jacilda. Eu tenho uma história que me garante hoje, tenho maturidade suficiente para enfrentar um pleito desse e saber distinguir. Jacilda, foi Jacilda, ótimo, tenho muitas agradecimentos a ela, porque aprendi muito, foi porque estava com ela ao meu lado que o meu olhar foi mais focado em algumas questões, né? Eu acho que até fiz direito também, ela é advogada, Hélio Urquiza, meu pai também é advogado, então já fiz direito, acho que porque essas questões me sensibilizavam. Mas eu sou eu, ela é ela. Nós temos histórias que caminham paralelas, mas que são histórias diferentes, né? Objetivos de vida que cada um tem o seu e como normal, como toda família, né? Pai, mãe, cada um tem a sua ideia. E a questão de estar assim bem afiada, eu acho que é porque a gente, embora não tenha disputado um pleito, mas desde que Zé Arnaldo foi candidato a prefeito, eu e meus irmãos fazíamos panfletagem na rua. Então, acompanhei a eleição de Zé Arnaldo, acompanhei a eleição de Luiz Freire. Minha mãe, à época de Zé Arnaldo, ela foi procuradora do município, ela foi secretária da Fazenda, ela foi a relatora da lei orgânica, né? Depois teve a gestão de Luiz Freire, ela foi vereadora, foi a terceira mais votada, na época o primeiro foi Mauro Fonseca. Então, eu realmente vivi minha vida inteira dentro da política, ajudando nos bastidores, embora não estando à frente, mas sempre participando. O Edinaldo de Rio Doce voltou, vamos ver se ele fala agora. Edinaldo, pode falar. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, amigo. Sua pergunta. Pedro Paulo, tudo bem? Tudo. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Estou assistindo aqui. Pedro Paulo, eu moro aqui na rua da Signa Tapa de Rio Doce. Quando a prefeita Luciana Santos era candidata, fiz uma pergunta a ela. Prefeita, essa beira-manga aqui da Signa Tapa pertence a Paulista ou Olinda? Então ela fez a pergunta. Não vou responder por motivo que está em época de eleição. Era quando o Renildo ela estava apoiando a Renildo. Aí eu pergunto, Pedro Paulo, aqui é uma comunidade completamente abandonada, sem projeto de nada. Aí eu pergunto se a candidata, se ela tem algum projeto para essa área daqui, se ela foi eleita. Piramangue, né? Piramangue. Olha, Edinaldo, né? Edinaldo, eu estive aí fazendo uma visita a uma comunidade.
E assim, é lamentável, realmente, a situação é de abandono ali. Para você ter uma ideia, nós entramos em um determinado local em que as pessoas... eu nunca tinha nem sabia que isso existia, jacaré dentro de casa. Mas existe, certo? Eu fiquei Animal assim, de estimação? Não, é porque quando o mangue, quando o canal do Colibri sobe, o jacaré vem. E eu fiquei chocada, as pessoas, o local pequeno, tem um local onde tem o pastor levou lá, e no dia que a maré sobe, não tem, o culto não pode haver porque a água transborda lá e as pessoas para sair de casa têm uma maior dificuldade. Inclusive, não há nem possibilidade de um carro entrar. Então, se também estiver doente, tem que sair no carro de mão, ou nos braços de alguém. Então, assim, foi uma situação que nos sensibilizou. Eu lamento muito que hoje esteja assim, com essa ideia de que não é possível fazer. Eu acho que quando a gente vê uma coisa errada, independente, foi você que derrubou, não interessa. A situação existe e a gente tem que fazer. Então, o fato de... há essa discussão se é Olinda, se é Paulista, eu não sei. O importante é que a gente trate do cidadão, que para mim é uma prioridade. E nós estivemos lá e aí... lamentamos, inclusive, porque é outra questão que a gente vê nessa gestão atual. Antes, a prefeitura tinha técnicos, o quadro técnico da prefeitura, ele era muito valorizado. Então, você tinha, quando acontecia uma situação dessa, vamos dizer, você não tinha um contrato, mas estava a chuva aí, você não tinha conseguido, você pegava o tratorzinho lá da prefeitura, você fazia um trabalho paliativo. É o ideal? Não. Não é o ideal. O ideal era fazer um serviço que concluísse, que resolvesse o problema. Mas se a gente não consegue resolver o problema, então a gente tem que fazer o que a gente tem. Então, se fazia essa limpeza dos canais de tal forma que, quando a chuva viesse, não houvesse esse tipo de problema. E hoje não tem mais. A prefeitura não investiu nisso. O corpo técnico hoje, salvo engano, parece que das pessoas que fizeram o concurso não ficaram, os salários são baixos. Enfim, a minha proposta é de retomar essas questões, valorizando o cidadão, voltando a essas questões onde se não é possível fazer o que era ideal, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem e não deixar que as pessoas fiquem como eu vi. Não foi ninguém que me disse, eu vi. Pessoas chorando e dizendo que a chuva está vindo e o desespero deles é que não existe uma ação da prefeitura para fazer um trabalho paliativo de limpeza dos canais, sob a argumentação de que hoje eles não têm estrutura, ou seja, não se planejaram para ter esse tipo de solução. Deixa eu ir no intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a esta entrevista com Isabel Urquiza, pré-candidata à prefeitura da cidade de Olinda pelo PMDB. Sai daí não, a gente volta já.